Fala, Fiel, notícias do Corinthians para vocês aí, preparação para a Copa do Brasil. E nós não começamos a semana bem não, viu? Aviões aí cancelou o apoio depois da entrevista que os jogadores, o Maicon e o Hugo Souza deu, né? E a torcida tá meio revoltada aí. Acho que nem eles acreditam na classificação. Mas sem mais delongas, vamos assistir o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e depois a gente fala mais sobre esse jogo aí. E aí você já emenda com o Corinthians aí. Não, tira esse sax, Paulinho, chega, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, isso é a trilha sonora do inferno. Já deu. Olha aqui, quem é o responsável técnico pra eu pegar quando eu for aí? Bruno Rota. O Alan Rufino, bem já... Porque ele põe vários áudios. Começou. Olha, na boa, é difícil acreditar no Corinthians frente a frente contra o Cruzeiro essa semana. Que time sem alma, acomodados, agora é acreditar na mística e na camisa e só. Eu concordo plenamente com ele. O que sobra é apostar na mística, na camisa, mas no jogo, faz na parte volta, isso aí, né? a torcida Faz do parte. Corinthians. Então, mas faz parte Porque do contexto. time sem vergonha, hein, ô Marco Belo? Pois é, infelizmente, boa noite a todos, Benja, Galvão, Calil, Noriega. Infelizmente eu estava ontem na Neoquímica Arena e eu digo infelizmente porque foi terrível. O técnico Dorival Júnior poupou não só o time titular, como o time reserva também, e colocou o reserva do reserva. Mesmo assim, 31 mil torcedores do Corinthians foram à Neoquímica Arena. É impressionante. 31 mil torcedores assistirem o reserva do reserva contra um time já rebaixado. Tinha mais gente que do Internacional. Tinha mais gente que do Internacional que estava para cair. Pois é, o Corinthians poderia ter feito 3, 4-0 no primeiro tempo se não fossem as deficiências técnicas do Romero, do Thales Magno, de outros jogadores do Corinthians. Fez 1-0 com o Martínez numa grande jogada do Kaique. O Magno perdeu esse gol que o Noriega citou no segundo tempo, que foi um negócio absurdo. Depois desse gol, ele tinha que pegar a mala dele, já ir para Nova York, nem treinar mais no Corinthians, porque ele estava sozinho com o goleiro. Ele podia tocar a bola pro Romero marcar o último gol dele com a camisa do Corinthians e sair consagrado, porque o Romero não vai mais jogar pelo Corinthians. Ele não quis tocar pro Romero e ainda conseguiu errar o gol e tocar para fora. E aí, aos 42 do segundo tempo, o Negueba, que deve ter 1,50 m de altura, ganhou no alto do Félix Torres e fez 1-1, empate do Juventude, que fez o Corinthians... Félix Torres. Pois é. Ganhou. Félix Torres conseguiu perder pro Negueba. Mas normal. Ô, Marco Belo, é uma vergonha o Corinthians não ganhar em casa de um time já rebaixado. É uma vergonha o Corinthians não ter ganho de nenhum time rebaixado. É uma vergonha o Corinthians ter sido o único time no Brasileirão que perdeu pro Sport lá, 1-0. Entendeu? É uma vergonha o que esses caras fazem. Ontem também não entendi na coletiva, o Marco Belo, que foram perguntar pro Dorival lá, que se ele gaguejou, se atrapalhou. Não, olha, o torcedor vai ver isso que tá vendo. Mas o torcedor vai ver o que tá vendo, ferrou. Perde pro Cruzeiro lá e perde pro Cruzeiro aqui. Entendeu? O Corinthians... A coletiva foi deprimente. Foi deprimente a coletiva do Dorival. A única coisa boa do jogo de ontem foi o Cauê, goleiro muito bom goleiro do Corinthians, Cauê, que é o terceiro goleiro, tá atrás do Felipe Longo e do Hugo Souza, que pode sair do Corinthians, viu? Pode deixar o Corinthians logo. Tem um pessoal lá na Europa de olho no Hugo Souza. Aí ficariam o Felipe Longo e o Cauê. Foi a única coisa boa. E se alguém tinha alguma esperança do Corinthians ganhar do Cruzeiro, perdeu a esperança hoje na coletiva que aconteceu no CT Joaquim Grava, do goleiro Hugo Souza e do Maicon. Os dois conversaram com a imprensa. Eles pareciam que estavam dormindo. É impressionante. 2 dias antes do jogo mais importante do ano, pareciam que eles estavam dormindo na entrevista coletiva. Tá eu não sei que aura
que tá nesse time do Corinthians, que é a mesma que você disse do Dorival, Benja, ontem na entrevista coletiva, uma aura derrotista já do Corinthians. Vamos ouvir o Maicon, que eu separei, por exemplo, falando sobre a derrota na Copa do Brasil contra o Flamengo. Eu tava lá no Maracanã, o Corinthians quase ganhou do Flamengo, o Vitor Pereira era o treinador do Timão, e o Maicon tava nesse time, ele fala sobre isso. Vamos ouvir e ver. Cara, o que eu tento passar diariamente para esses jogadores, principalmente nessas últimas semanas, é que a maior dor que eu tenho aqui dentro do Corinthians foi perder essa final da Copa do Brasil pro Flamengo. É um sentimento que eu demorei alguns meses para superar. Por tudo que aconteceu naquele jogo, por tudo que foi aquela partida. Eu acho que eu até cheguei a comentar com a comissão que foi um jogo que, curiosamente, o Dorival estava do outro lado e em algum momento do segundo tempo, principalmente, a nossa equipe estava dominante no jogo, estava muito próximo de ser campeão. Acho que começa os pênaltis também sendo assim. Acho que o Cássio pega o primeiro pênalti, a gente coloca praticamente uma mão na taça e a gente acaba perdendo aquela final. Consequentemente, em 2023, a gente começa a eliminatória vencendo o São Paulo e depois é derrotado no Morumbi. E em 2024 a gente perde a classificação na Arena com um jogador a mais. Eu acho que são tudo aprendizados, acho que a gente passou por vários momentos, acho que vários cenários, e acho que é o meu dever passar para os jogadores tudo que eu vivenciei aqui dentro dessa competição. Acho que é uma competição que premia o clube, a equipe mais cirúrgica. Acho que os jogos de Copa do Brasil são jogos muito mentais e o mental tem que ser muito forte nesses jogos. E é o que eu tento passar para os jogadores, porque não só o brasileiro são jogos assim, mas principalmente os jogos eliminatórios. Então, acho que a equipe está muito pronta para fazer um grande jogo de Copa do Brasil, uma grande semifinal, uma grande eliminatória. E, se Deus quiser, a gente está pronto para conquistar esse título. E não sou eu que estou falando do desânimo que passam os jogadores e o técnico do Corinthians, não, viu? Até a torcida organizada, a maior organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, ela tinha preparado aquela famosa despedida dos jogadores. A torcida ia no CT antes do Corinthians viajar a Belo Horizonte para dar uma força para os jogadores, mostrar que está do lado dos jogadores, que vão jogar no Mineirão, que vão jogar fora de casa. A grande maioria do torcedor não vai poder viajar. Mas o desânimo dos jogadores é tão grande que eu nunca vi isso, é a primeira vez. A Gaviões cancelou a visita ao CT. A Gaviões cancelou por causa do que não mostraram esses jogadores aí nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e nas entrevistas coletivas. Os torcedores organizados, aqueles com quem eu converso, eles disseram, esses jogadores eles estão tão alheios, mas eles estão tão alheios ao que está acontecendo que não vale a pena a gente ir lá. Então eles cancelaram a visita, não vai ter torcida na saída do Corinthians para Belo Horizonte, viu, Benji? Então não sou eu que estou falando, não. Até a torcida organizada. Mas, Marco, eu entendo, viu? Porque eu tô igual a esses torcedores aí. Esse Corinthians do Brasileirão é deprimente. É vergonhoso. Mas quarta-feira é outra coisa, é outro papo. Tudo bem, mas nós estamos falando do Brasileirão. Acabou o Brasileirão ontem. O Corinthians terminar o Campeonato Brasileiro, gente, atrás do Santos. Foi o pior paulista. É uma vergonha, como diria Boris Casoy. Eu também acredito que é tudo diferente, que na hora do jogo e tal, mas a informação que o Marco Belo traz é bastante relevante. Porque o Corinthians ele tem e teve durante esse ano, em alguns momentos da temporada, uma conexão muito importante com a torcida para conseguir o que ele conseguiu. O Corinthians, com todos os problemas que teve ao longo da temporada, a torcida conseguiu levar esse time muito, muito longe, né, por tudo que aconteceu durante o ano. Principalmente ali nas decisões contra o Palmeiras. A torcida ajudou a empurrar esse time. Então, quando você perde esse apoio da torcida, eu considero relevante, sim. Peraí, não perdeu o apoio da torcida. Mas essa participação mas na Arena vai estar lotado, a torcida do Corinthians, quarta-feira, a parte dela no Mineirão vai estar lotada, é uma torcida que não vai parar de cantar um minuto. Ela não é que ela jogou a toalha, ela desanimou. Não jogou a toalha. Ela não foi fazer essa despedida aí, que também tem para Belo Horizonte.
1 hora de voo também, não tem nada de Mas é uma conexão importante, Benjamin. Pro Corinthians é importante. Agora, o cara fala assim, pô, mas tudo é ruim pra você no Corinthians. Você fala, olha, hoje praticamente quase tudo é ruim. O bom é a molecada, ô Marco Belo. Que nem o Cauê, o goleiro. Eu gosto do André o Dieguinho, o outro lá, o Guinegão. Essa molecada aí que tem que jogar a bola. Jogou muito bom. Kaique ontem foi muito bem, né? O André que eu falei. Esse é o lado bom do Corinthians. Agora, contra o Cruzeiro, provavelmente o Dorival não vai usar nenhum desses moleques, né? Então, aliás, respondendo a sua pergunta, eu vou pedir pro nosso operador técnico pular uma das sonoras do Maicon que eu tinha separado e colocar a terceira, porque o Maicon ele fala justamente sobre isso. É o tipo de resposta que, se você não está prestando atenção na entrevista coletiva, você não percebe, porque é a não resposta. Quando o Maicon foi perguntado sobre a utilização da garotada, a utilização dos moleques, a utilização dos garotos nos jogos contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver e ouvir o Maicon. Bom, sobre os meninos, eu tenho uma opinião, mas eu vou guardar para mim. Eu acho que essa opinião tem que ser do Dorival. O Dorival que vai saber se é o momento ou não. Eu sei que eles estão preparados e eu sei que eles querem isso. Porque eu acho que é o momento da carreira que eles estão em ascensão, como você falou. E um jogo desse tamanho, você muda a sua carreira. Eu já vivi isso, já tive a oportunidade de jogar no meu primeiro ano uma Libertadores. Acho que no segundo ou terceiro jogo, acho que eu joguei contra o Cerro, se eu não me engano, em 2016 com o Tite. E naquele jogo eu fui bem e eu sei que muito se passou da minha carreira pelo aquele jogo. Porque se você vai mal, eu acho que é um jogo que a torcida vai entender, porque ainda é menino, ainda vai conseguir, mas já fica uma marca para você. Agora, se você vai bem, acho que pode mudar bastante coisa. E esses meninos sabem disso. Agora, se é jogo para eles ou não, acho que o Dorival vai saber melhor que eu. Você percebeu, né, Benja? Ele primeiro falou, vou guardar pra mim. Mas depois ele falou, quando eu entrei e era moleque, eu fui bem pra caramba e aquela partida marcou pra mim. Os moleques estão preparados. Se os moleques entrarem, eles vão fazer. Ou seja, pro Maicon, tinha que colocar a molecada contra o Cruzeiro. Pô, deu pra perceber claramente. E eu concordo 100% com o Maicon. Ah, mas é moleque. Gente, pô, o garoto vai jogar futebol e se prepara pra isso. Esses caras estão no Corinthians aí desde criança, eles sabem o que é, eles estão acostumados com a torcida, com a pressão, tem que botar esses moleques para jogar. E estão melhores, hoje eles estão melhores. Acho que Mas você tiraria o cara como o Garro, Memphis? Não, veja bem, o Só André, jogam 11. O André, por exemplo, ele pode jogar ali no meio. Eu tiraria hoje. Eu não. Eu não tiraria o Garro, mas ele pode jogar. Tá jogando nada. Ali no meio, poxa, pode formar Guinegão no Yuri. Não, o Guinegão não. Eu não colocaria o Guinegão. Mas no meio-campo você pode formar com Ranieri, André, Maicon e Garro, por exemplo. Por exemplo, o Ranieri é um jogador que não pode sair desse time. Não pode, esse não. Esse é muito bom jogador. É muito bom jogador. É muito muito importante. Agora bem, já saiu o árbitro, né? Acabou de sair, não sei se o Belo já tem. Anderson Daronco vai apitar quarta-feira, Cruzeiro. Então vai ter 18 minutos de bola rolando no primeiro tempo e 14 no segundo. Se tiver calor lá em Belo Horizonte, ele apita na retranca, ele se protege do jogo. Teve um jogo que ele apitou do River Plate na Libertadores, eu não me lembro se foi de 24 ou 23, que quebrou o recorde de bola parada. De tempo de bola parada, né? Porque a FIFA exige um tempo X. Extrapolou. Ele parava tudo. Ele pica o jogo inteiro. Ele não consegue para bater um escanteio, como falava meu pai falava corne. Para bater um corne, com o Daronco demora 3 minutos. Ele fica lá, você aqui não. E o jogo não anda, cara. O jogo não anda. Mas ó, vou fazer uma observação aqui. Pode falar, Belo. Desculpa, Noriega, pode ir. Não, pode ir depois. Só para dizer aqui que eu acho que eu não compartilho desse mau humor de vocês em relação ao jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. Copa do Brasil é outra parada. A pegada dos jogadores do Corinthians na quarta-feira vai ser outra. Não fala que o Corinthians escolhe jogo. Ele vai escolher esse jogo aí. Vai escolher esse jogo. Mas o mau humor não é em relação ao jogo contra o Cruzeiro. Mas o Campeonato Brasileiro, o Corinthians queria fazer o quê no Campeonato Brasileiro? Já estava entregue, não tinha mais nada. Desculpa, Nori, o Corinthians não pode
Eu também terminar acho o que não Brasileirão. pode, mas foi assim. O Corinthians não pode fazer um Brasileirão perdendo para todos os rebaixados. O Corinthians não pode fazer um Brasileirão onde o único time que ganhou do Corinthians do Sport, o único time que ganhou foi o Sport, o que perdeu foi o Corinthians. O Corinthians não pode, com o Santos brigando contra o rebaixamento, terminar atrás do Santos. O Corinthians não pode, dentro de casa, foi 2 milhões. O Corinthians não tem elenco para campeonato de pontos corridos. Mas o Corinthians tem um time bom para mata-mata. Mas eu não estou discutindo Folha mata-mata. de 26 milhões de reais. Terceira do Brasil. Segundo o Armando Mendonça falou pra gente no SBT, era 30. Dito por 26. ele no ar. Ele 40 disse no ar, 30 todos milhões. os funcionários, 26 os jogadores. Então, olha, não é um mau humor contra o que vai acontecer contra o Cruzeiro, é um mau humor que o torcedor do Corinthians está vendo. Mas assim... Mas é o torcedor do retrato do que é o Corinthians hoje. O Corinthians não tem como fazer um bom campeonato de brasileiro, Benja. Não tem como. Não, pera só um minuto, mas eu não E tô Galvão, falando... só para explicar pro Galvão que eu falei do Gui no Yuri, porque o Yuri e o Garro estão se recuperando, eles não estão bem fisicamente, não estão 100% fisicamente. Por isso que eu falei, você vai colocar um jogador que não tá bem fisicamente por causa do nome, o Garro e o Yuri não estão 100% fisicamente. Eu não abriria mão de nenhum deles. Agora, O Garro esse ano não jogou, hein? Ainda assim, na hora que precisou, na final do Campeonato Paulista, jogou bem contra o Palmeiras. Aparece nos momentos mais importantes. Agora, o Corinthians, ele realmente está num limite, né? Porque o brasileiro foi horroroso, mas se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, ninguém vai ligar para isso aí. Ninguém vai ligar. O ano é maravilhoso. Ganhou do Palmeiras, do Paulista e da Copa do Brasil. Vai terminar com 2 títulos contra nenhum do Palmeiras, por exemplo. Né? Não tem discussão. O ano é perfeito. O corintiano vai terminar o ano soltando o rojão. Então, essa questão do Campeonato Brasileiro, as pessoas só vão olhar para ela se o Corinthians for eliminado agora da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. O título encobre tudo. Claro, encobre assim tudo. que funciona. Agora, esse negócio do Santos ter ficado na frente custou 2 milhões ao Corinthians, porque o Santos vai receber 20 milhões naquela premiação da CBF e o Corinthians 18. Custou 2 milhões, não é? No futebol não é uma grana muito alta, mas já ajuda, né? Para um time que tá quebrado igual o Corinthians, qualquer milhão de reais faz a diferença. Se você deve 2 milhões para alguém, você vai deixar de ter 2 milhões para pagar essa dívida. Agora, o que eu queria saber do Belo é o seguinte: continua a mesma sensação interna, né, dentro do clube que se o Corinthians for campeão, tudo bem. Agora, se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil, Fabinho Soldado, Dorival Júnior, todos estão com os dias contados, ou seja, o Corinthians vai jogar também pelo emprego do Dorival essas finais da Copa do Brasil e do Fabinho Soldado? Sabe que essa sensação de desânimo que estavam hoje Hugo Souza e Maicon na entrevista coletiva, aliás, a expressão utilizada pela torcida para não ir amanhã é má vontade dos jogadores. Os jogadores estão com má vontade, por isso que eles não vão. Esse mesmo desânimo dos jogadores hoje, eu encontrei o Fabinho Soldado ontem sem querer, Galvão, lá no 10º andar da Neoquímica Arena, você sabe, lá onde ficam as cabines. O Fabinho Soldado sempre que me vê, me cumprimenta, abraça, faz uma brincadeira. Nunca vi ele tão desanimado na minha vida. Nunca vi o Fabinho Soldado tão desanimado na minha vida. Preocupado, com certeza, com o seu futuro, que não depende dele. Não depende do que ele fizer. O Dorival não vai ficar ou sair dependendo do que ele fizer. O Soldado também não. Vai depender das mosquinhas que ficam no ouvido do Osmar Stabile, de quem que vai entrar lá para comandar o futebol do Corinthians. Não vai depender nem do Soldado, nem do Dorival. Imagina a cabeça deles. Ô Marco, mas é um momento muito estranho isso que o Corinthians vive. Muito estranho. Porque se tem uma coisa que eu nunca vi no Corinthians, é apatia. Nunca vi. Nunca vi time apático, nunca vi torcida apática, entendeu? Nunca vi diretoria apática. O Corinthians hoje está num estado de putrefação que não dá para entender. O torcedor parece que está numa sensação de impotência, que fala, nada mais do que a gente faz dá resultado. A gente vê uma diretoria do Corinthians que vive no mundo da lua, ninguém aparece, ninguém fala. Uma diretoria de futebol que não cobra, entendeu? E joga tudo também nas costas dos jogadores, o que está errado. Tem jogador aí assumindo o papel aí que não é dele. Então, eu não me lembro, Marco Belo.
Olha, eu já tentei puxar da memória. E olha que o torcedor do Corinthians, ele nunca reclamou de ter time ruim, hein? O Corinthians já fez milagres com times horrorosos. O torcedor do Corinthians, o que ele nunca admitiu, é um time morto, um time sem alma, um time sem sangue. E a gente vê hoje isso aí no Corinthians, entendeu? O Depay passa férias. Ele tá dando um rolê aqui em São Paulo. Aí de vez em quando ele fala, pô, tem jogo aí, vou entrar. O Garro, esse ano, ele simplesmente não jogou. E assim vai, cara. Eu não consigo entender, não tem cobrança mais, ô Marco Belo. Você que conhece tanto de bastidor de Corinthians, que você vive lá dentro, eu não vivo, não vou mais lá faz muito tempo, mas você lembra, o Marco Belo, de uma apatia tão grande tomando conta do Corinthians? Você não vê uma sensação de impotência de todo mundo? Fala, pô, parece que nada dá efeito nesse Corinthians? Eu já vi muito grupo de jogador revoltado com o treinador, já vi muito grupo de jogador revoltado com o presidente, com o diretor de futebol, já vi muito grupo de jogador pé da vida, tá? Mas nunca vi grupo de jogador como esse, você tem total razão. O Corinthians pode até ganhar do Cruzeiro, porque é futebol. Agora, dentro do vestiário do Corinthians, eles não sabem quem é o presidente, se o presidente for lá, eles não reconhecem. O presidente falou que não sabe se tem dinheiro para pagar o 13º. O próprio Maicon falou hoje, na entrevista coletiva, pô, tem transfer ban, a gente não sabe se vai ter reforço pro ano que vem, como é que a gente vai saber? Os próprios jogadores estão reclamando do transfer ban. Então imagina como é que tá esse vestiário do Corinthians. A política do Corinthians está dentro do vestiário. E isso faz com que essa apatia que você citou se torne comum lá dentro do vestiário do Corinthians. O Dorival pode até tentar, com a experiência dele, unir o time em volta de um possível título da Copa do Brasil, mas que existe essa apatia por parte do Fabinho, porque ele não sabe se ele vai ficar ou se ele vai sair, do presidente nem se fala, e os jogadores não têm comando nenhum. O Martínez falta, não acontece nada, o Memphis falta, não acontece nada, o Carrillo vai pra noite e não acontece nada. Então não tem cobrança nenhuma, exatamente o que você falou. O Corinthians pode até ganhar do Cruzeiro, porque é futebol, mas não tem cobrança nenhuma no jogador. Agora, o Benja, eu acho que a esperança do torcedor é que esse quadro todo que o Belo está traçando já existia quando o Corinthians eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, já existia quando o Corinthians foi campeão paulista, inclusive era a época do impeachment. Sim. A coisa estava talvez mais convulsionada até do que agora. E o Corinthians ganhou. Eu acho que esse grupo de jogadores é um grupo de jogadores vividos, que tem as costas quentes. Eu acho que é um grupo capaz de assumir a responsabilidade nesse momento. Eu acredito que o Corinthians tem chance, sim, contra o Cruzeiro. Mesmo porque, Benja, o Cruzeiro também já viveu dias muito melhores. O final de temporada do Cruzeiro, o Cruzeiro chegou a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, ele chegou no fim, não tinha chance mais nem de ser vice-campeão. Já era, mesmo que ganhasse do Santos ontem, já era o terceiro lugar. Calil, pera só um minuto, ninguém tá falando que não dá pra ganhar do Cruzeiro. Não, você não, mas... o Marco também falou, futebol, o que a gente tá falando é o seguinte, nós estamos ilustrando o que está acontecendo no Corinthians, o que é o Corinthians hoje. Não, mas não hoje, o Corinthians o ano inteiro. Já era assim do Palmeiras. O Belo tá traçando um cenário aí de terra arrasada, cara. Mas o Corinthians é terra arrasada. Que a guerra já tá perdida. Não, pera só, não, são coisas diferentes. O cenário que o Marco Belo tá falando de terra arrasada, porque é terra arrasada. É um clube sem comando, é um clube sem direção. É um clube que ninguém cobra. É um clube que tá aí nesse marasmo. Ninguém cobra porque não tem como... As pessoas não têm moral para cobrar. Então, né? Quando as pessoas não cumprem com as suas obrigações, elas não têm moral para cobrar. Então, é terra arrasada. O vice-presidente tá sendo acusado de pegar a camisa do estoque lá, pô. É brincadeira. Você tem 3 transfer ban, você não sabe se vai pagar. Isso é a realidade do Corinthians há quanto tempo isso? Eu tenho certeza que os caras na quarta-feira vão entrar
alucinados para ganhar o jogo, dando cabeçada na trave, comendo grama, se for possível. E eu também acho que vai, não é isso que eu e o Marco estamos falando. Nós estamos retratando o cenário atual do Corinthians, ponto. Mas não muda nada, ganhando ou perdendo, bem já. Quarta-feira, bom, não muda. Você vai ver, se der um azar e ser eliminado pelo Cruzeiro. Aí você vai ver, a torcida vai acordar e você vai ver como é que vai ser o final de ano do Corinthians. Você vai ver. Mas se vai mudar alguma coisa na situação política do Corinthians, não muda nada. Não, então, por isso que o cenário é de terra arrasada. Porque não tem solução o Corinthians hoje. Ou tem solução? Você consegue ver uma luz no fim do túnel, Marco Belo? Talvez hoje comece uma luz no fim do túnel, porque hoje é mais uma daquelas reuniões convocadas pelos conselheiros. Eu não acredito muito particularmente, mas tem muita gente que acredita. Já foi a reunião do sócio-torcedor, votar para presidente. Hoje é a reunião da SAF. Hoje o assunto da reunião dos conselheiros, que vai começar daqui a pouco, às 7 horas da noite, no Parque São Jorge, é a SAF, se o Corinthians pode ser transformado em SAF. E o pessoal da SAFiel, né, que é um grupo de empresários que formou ali um projeto de SAF para o Corinthians, conseguiu 30 minutos de microfone para apresentar o projeto aos conselheiros do Corinthians. Pela primeira vez, eles vão conseguir falar com os conselheiros do Corinthians. Então, talvez hoje comece uma solução para o Corinthians, que não seja uma solução total, mas que pelo menos melhore um pouquinho. Então, eu não acredito que vai melhorar nada. E eu, apesar de eu não gostar desse projeto da SAFiel, não é que eu não gosto das pessoas. Eu não acho esse projeto meio utópico. Mas 30 minutos, o que os caras querem? Que os caras apresentem um projeto revolucionário em 30 minutos. Me explica. Isso aí é só para dar... para falar, fala aí. Só para dar oportunidade de dizer que somos democráticos, aqui é um clube democrático, todos têm oportunidade. Gente, isso não tem o menor cabimento. Você tem que deixar pelo menos o cara falar 2 horas. Faz uma sabatina... As pessoas perguntam, tiram as dúvidas lá no conselho. Isso em uma reunião só não se apresenta. Isso é uma série de reuniões. Eu já te contei como é que foi. Eu já te contei como é que foi a votação da MSI. Você participou dela? Isso eu era conselheiro. Isso eu vi. Como é que foi? Meninos, eu vi. Não é ninguém que me contou. O senhor Alberto Alibe chegou, botou um PowerPoint na tela, feito por uma criança de 7 anos. Era uma coisa assim... tosca, amadora, e falou o seguinte: olha, eu fui viajar, eu fui pra Geórgia, eu fui no avião do Boris Berezovsky, ele é muito rico, e ele falou pra mim que vai montar o maior time da América Latina, vai ser o time mais competitivo da América Latina, vai ser o Corinthians. Então, é o seguinte, quem é a favor da parceria, por favor, se mantenha sentado. Quem é contra, fique em pé. Ele pediu uma votação da parceria. Se foi 10 minutos, foi muito de apresentação.